Olá a todos, bem-vindos a mais um The Deep Dive, onde a gente pega um punhado de informações e destila o que realmente importa. É isso aí. Hoje, vamos mergulhar fundo na história de Absalão. Uhum. Vocês já devem conhecer a história básica, mas dessa vez, vamos além da narrativa da traição e revolta. Vamos tentar entender as motivações por trás das ações dele, os dilemas, as consequências. Temos textos bíblicos, comentários teológicos, até análises históricas para a nossa conversa de hoje. É isso aí. A história de Absalão, como muitas outras na Bíblia, é rica em detalhes que muitas vezes passam despercebidos. E o que é fascinante é que, apesar de se passar há milhares de anos, essa história ressoa com questões que ainda enfrentamos hoje. Ambição, perdão, as complexidades dos relacionamentos familiares. Exatamente. A Bíblia descreve Absalão como um homem de beleza impressionante. Mas essa beleza será que era só física? Ou será que essa descrição tem um significado mais profundo? Talvez uma beleza superficial que mascarava intenções obscuras. Afinal, não podemos esquecer da tragédia familiar que marcou a vida dele. O estupro da sua irmã Tamar. Imagine o impacto disso na vida de Absalão. Com certeza, esse evento terrível deve ter tido um impacto profundo em Absalão. É compreensível que ele sentisse raiva e desejo de vingança. Mas em vez de buscar justiça pelos meios legais, ele opta por um caminho sombrio. Planeja por 2 anos o assassinato de Amnum e o executa durante uma festa. Esse ato nos leva a questionar até que ponto a vingança é justificável. E será que Absalão, movido pela dor e pela raiva, consegue enxergar as consequências de seus atos? E a reação de Davi a tudo isso? Ele perdoa Absalão pelo assassinato, mas o mantém à distância por anos. É uma atitude intrigante. Não acham? O que será que se passava na mente de Davi? Seria culpa por seus próprios erros do passado? Ou talvez uma tentativa de proteger Absalão da fúria dos outros filhos? O relacionamento de Davi e Absalão é um dos mais complexos da Bíblia. Amor, culpa, manipulação, tudo se mistura nessa relação. Davi, como pai e rei, enfrentava um dilema, como punir o filho pelo crime cometido sem abrir mão do amor paternal. E essa distância que ele impõe, será que não contribuiu para o afastamento e a revolta de Absalão? E aí vemos Absalão se aproveitando dessa situação. Ele começa a tecer sua teia de manipulação, conquistando a confiança do povo e semeando a discórdia em relação ao reinado de Davi. Ele se apresenta como a solução para os problemas do povo, como um líder mais justo e compassivo. É impressionante a habilidade de Absalão em identificar as fragilidades do reino e usá-las a seu favor. É aí que vemos a astúcia política de Absalão. Ele sabe como jogar o jogo do poder e como usar a retórica para influenciar as massas. E o mais intrigante, ele consegue atrair para o seu lado Aitofel, um dos conselheiros mais sábios de Davi. O que teria levado Aitofel a trair o rei e se juntar à revolta? Seria ambição por poder. Decepção com Davi. Ou talvez ele genuinamente acreditasse que Absalão seria um líder melhor. A traição de Aitofel é um dos pontos mais intrigantes dessa história. É como se ele representasse a força da influência, a capacidade de manipulação que Absalão exercia sobre as pessoas. E essa traição deixa Davi numa situação extremamente vulnerável. Ele se vê cercado por inimigos, traído por aqueles em quem confiava. E essa vulnerabilidade de Davi fica evidente no Salmo 3, que, segundo a tradição, foi escrito durante sua fuga de Jerusalém. No Salmo, Davi expressa sua angústia, seu medo, sua súplica por proteção divina. É um retrato cru da fragilidade humana mesmo de um rei poderoso como Davi. E é nesse momento de fragilidade que Davi foge de Jerusalém. A Bíblia descreve essa fuga como um momento de profunda tristeza e de humilhação. Imagine o peso que Davi carregava. A ameaça de Absalão, a traição de amigos próximos, a culpa pelos seus próprios erros. É uma imagem que nos leva a refletir sobre o custo do poder, sobre o peso da responsabilidade. É como se essa fuga marcasse um ponto de virada na vida de Davi, né? Ele que antes era um rei poderoso, agora se vê como um fugitivo lutando para sobreviver. E essa experiência, essa queda nos faz pensar como lidar com a perda de poder, como encontrar forças para se reerguer diante da adversidade. E a história nos leva então para um momento inevitável, no confronto entre Davi e Absalão. De um lado, o pai experiente e batido pela traição. Do outro, o filho impetuoso e sedento por poder. Essa batalha me parece que vai além da disputa pelo trono, né? É quase uma metáfora para os conflitos que existem dentro de nós mesmos. As lutas entre a razão e a emoção, entre o desejo de poder e a busca pela paz interior. Perfeito. E o que é interessante é que Davi, mesmo diante da ameaça de Absalão, demonstra compaixão. Ele ordena que seus soldados poupem a vida do filho. Imaginem o conflito interno que Davi devia estar vivendo. A necessidade de defender seu reino, mas sem derramar o sangue do próprio filho. É uma demonstração de amor incondicional mesmo diante da rebeldia. Mas sabemos que Joabe, o comandante do exército, desobedece à ordem de Davi e mata Absalão durante a batalha. É uma cena brutal que nos deixa impactados. Absalão com sua beleza e juventude preso pelos cabelos em um carvalho. E morto pelas flechas de Joabe. Uma imagem forte que simboliza a queda de um homem que se deixou consumir pela ambição. A morte de Absalão, apesar de trágica, traz à tona uma questão importante. Até que ponto a desobediência a uma ordem, mesmo que motivada por um bem maior, é justificável? Joabe agiu para proteger o reino, mas desrespeitou a vontade de Davi.
Essa atitude levanta um debate ético, né? Os fins justificam os meios. E a reação de Davi à morte de Absalão é de partir o coração. Ele chora, lamenta e expressa uma dor profunda e sincera. Ele queria o filho de volta mesmo sabendo de todos os erros que ele havia cometido. É uma demonstração de amor paternal que transcende a lógica, que perdoa, que acolhe, que se compadece. É uma cena que nos leva a refletir sobre a força do perdão. Davi, mesmo diante da dor da perda, consegue perdoar Absalão. Ele reconhece as falhas do filho, mas não deixa de amá-lo. Essa atitude nos desafia. Somos capazes de perdoar aqueles que nos feriram profundamente. Conseguimos amar incondicionalmente mesmo diante da traição. A história de Davi e Absalão, apesar de trágica, nos deixa um legado de reflexões, né? Ela nos faz questionar nossos próprios valores, nossas ambições, nossas relações. Ela nos mostra a importância do perdão, a força do amor incondicional, a fragilidade do poder. E nos leva a questionar: qual legado queremos deixar para o mundo? Que tipo de líder queremos ser? E a história de Absalão em si nos deixa uma mensagem importante sobre a vaidade. Lembra do monumento que ele construiu em vida. Uma estrutura grandiosa, um símbolo de poder e ambição. Mas no final o que restou? Apenas um lembrete da fragilidade humana, da efemeridade da fama e da glória. Verdade, esse monumento me faz pensar. O que realmente buscamos na vida? Qual o verdadeiro significado do sucesso? Será que estamos construindo um monumento para nós mesmos, buscando reconhecimento e poder? Ou estamos construindo um legado de amor, compaixão e serviço ao próximo? Questões profundas que a história de Absalão nos convida a ponderar e que nos lembram que a verdadeira grandeza reside não naquilo que construímos para nós mesmos, mas naquilo que fazemos pelos outros, no impacto positivo que deixamos no mundo. E por falar em impacto, me intriga pensar no papel de Aitofel nessa história. Ele era um conselheiro sábio e experiente. E mesmo assim se deixou levar pela ambição e pela manipulação de Absalão. Aitofel representa um lado obscuro da sabedoria, né? A possibilidade de usá-la para fins egoístas, para alcançar poder e status. E a história dele nos serve de alerta. A sabedoria sem ética e compaixão pode se tornar uma arma perigosa, capaz de causar grande sofrimento. Isso faz pensar. Como usar nossa inteligência, nossos talentos para o bem? Como garantir que nossas ações sejam guiadas pela ética, pelo amor ao próximo, pela busca por um mundo mais justo? Aitofel, apesar de suas falhas, nos ensina uma lição valiosa. A importância de usarmos nossa inteligência e influência para construir e não para destruir, para promover a paz e não a discórdia, para servir e não para dominar. E essa lição nos leva de volta à figura de Davi. Ele, apesar de seus erros e fragilidades, demonstra compaixão, perdão, amor incondicional. Ele nos mostra que é possível exercer o poder com justiça, com misericórdia, com a busca pelo bem comum. Para Davi, como líder, nos inspira a buscar um modelo de liderança que seja pautado pela ética, pelo diálogo, pela busca por soluções pacíficas para os conflitos. Uma liderança que valorize a vida, a justiça, a compaixão. E que nos lembre que, mesmo em meio às adversidades, é possível encontrar forças para perdoar, para amar, para reconstruir. Que a história de Davi e Absalão nos inspire a trilhar esse caminho, a buscar a sabedoria que conduz à paz, à justiça, ao amor. E que possamos, como você bem disse, refletir sobre o legado que queremos deixar para o mundo. Um legado de construção, de união, de esperança. Falando em legado, a história de Absalão levanta uma questão interessante. Qual é o papel da beleza na construção da nossa identidade? Absalão era conhecido por sua beleza física, mas será que essa beleza era apenas superficial? Será que ela mascarava uma alma perturbada, corrompida pela ambição e pela vingança? É uma pergunta que nos convida a olhar além das aparências, né? A buscar a beleza interior, a essência do caráter de uma pessoa. A beleza física é passageira e efêmera. A verdadeira beleza reside na integridade, na compaixão, na capacidade de amar e perdoar. E a história de Absalão nos alerta para o perigo da vaidade da busca por reconhecimento e aprovação apenas pela aparência física. Ela nos convida a cultivar a beleza interior, a desenvolver virtudes que transcendem o tempo e as aparências. É como se a história nos dissesse: não se iluda com a beleza superficial. Busque a beleza que vem de dentro, a beleza que se manifesta em atos de amor, de justiça, de compaixão. E que essa busca pela beleza interior nos guie na construção de um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. Com certeza. Que possamos, inspirados pela história de Absalão, cultivar a beleza interior, a compaixão, perdão, e construir um legado de paz e amor para as futuras gerações. É verdade. E essa busca pela beleza interior nos leva de volta à questão do perdão, que permeia toda a história de Absalão. Davi, mesmo traído pelo próprio filho, consegue perdoá-lo. E essa atitude nos desafia, não é? Será que somos capazes de perdoar aqueles que nos feriram profundamente? Perdoar alguém que nos machucou, nos traiu, é um desafio enorme. É como se a gente tivesse que abrir mão da nossa justiça, da nossa vontade de revidar. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o perdão é o caminho para a cura, para a libertação. É isso mesmo. Guardar rancor, alimentar o desejo de vingança, só nos aprisiona no passado, na dor. O perdão é um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado.
E a história de Davi e Absalão nos mostra que o perdão é possível, mesmo nas situações mais difíceis. Davi, mesmo diante da dor da perda do filho, consegue perdoar. É como se ele entendesse que o Absalão era um prisioneiro da própria ambição, da própria vaidade. Exato. E esse ato de compaixão nos inspira, né? Nos convida a olhar para as nossas próprias relações, para as mágoas que carregamos e a buscar a reconciliação, a cura. Sem dúvida, o perdão não é fácil, mas é o caminho para a paz interior, para a construção de relações mais saudáveis, para um mundo mais humano e compassivo. Acho que essa é uma das grandes lições que a história de Absalão nos deixa, né? Com certeza. E além do perdão, a história nos faz refletir sobre a importância da humildade, da busca por uma beleza que vai além das aparências, da construção de um legado que seja pautado pelo amor, pela justiça, pela compaixão. É isso. A história de Absalão, com toda a sua tragédia, com toda a sua complexidade, nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a questionar os nossos valores, nossas escolhas e a buscar um caminho de sabedoria, de amor, de perdão. Que a gente possa, inspirados pela história de Absalão, construir um futuro mais justo, mais humano, mais fraterno. Um futuro onde a beleza interior, a compaixão, o perdão, sejam os pilares da nossa sociedade. E assim seja. E que essa história continue a nos inspirar, a nos guiar, a nos desafiar a cada passo que damos em nossas jornadas. Isso aí. E assim, chegamos ao final de mais um do Deep Dive. Esperamos que vocês tenham apreciado essa imersão na história de Absalão e que as reflexões que fizemos aqui os acompanhem em suas vidas. Até a próxima. Até!